2000 anos atrás, de pé no Monte das Oliveiras, um homem olhou para o templo mais imponente da sua geração e falou uma frase que paralisou os discípulos. Disse que não ficaria pedra sobre pedra, nada, tudo viria abaixo. Naquele momento, eles pensaram que o mundo estava indo se quebrar. E de certa forma, estava. Mas o que Jesus faria a seguir não foi um sermão de consolo, não foi uma parábola poética. Foi um brief estruturado, quase militar, sobre o fim dos tempos. Um mapa claro, em 4 movimentos, para a última geração que veria o seu retorno. Não vamos falar hoje apenas de sinais. Vamos falar de ordens, porque enquanto 99% dos cristãos ficam obcecados tentando descobrir se estamos vivendo os últimos dias, Jesus está, na verdade, dizendo: assim que vocês verem essas coisas se acelerando, não se desesperem e preparem-se. A primeira coisa que Jesus faz antes de qualquer catástrofe, antes de qualquer guerra, é dar um comando. Olhem com cuidado para que ninguém vos engane. Ele não começa com terremotos, nem com fome, nem com rumores de guerra. Ele começa com engano. Porque se o mundo for sacudido, sem essa advertência, o crente vai confundir o primeiro calafrio com o fim e vai se esgotar ainda no aquecimento. Jesus elenca o que virá: nações se levantando contra nações, reinos contra reinos, fomes, terremotos em vários lugares. Mas, imediatamente, avisa: tudo isso é o princípio das dores de parto. Começo, não final, não clímax. No grego, a palavra é odein, o mesmo termo usado em toda a Septuaginta para as contrações de uma mulher em trabalho de parto. Dores de parto não começam no auge. Elas começam lentamente, vão aumentando em frequência, em intensidade, se tornam irreversíveis e se aceleram até o momento da entrega. Jesus não está apenas descrevendo um futuro sombrio. Ele está entregando um instrumento de diagnóstico. Quando você perceber que essas coisas não estão apenas acontecendo, mas se acelerando, você não está assistindo ao fim. Você está no estágio inicial de uma sequência que não vai voltar atrás. Isso aparece também em Isaías 26, centenas de anos antes, descrevendo um povo em agonia, contorcendo-se como uma mulher em trabalho de parto enquanto o dia da visita do Senhor se aproxima. Profeta e Messias, séculos separados, descrevendo a mesma movimentação, um processo, uma sequência, um caminho para um evento específico e inevitável. O livro de Apocalipse expande ainda mais essa imagem com os 4 cavaleiros: conquista, guerra, fome, morte. Não ao mesmo tempo, em sequência. Cada um liberado após o outro. O mesmo padrão que Jesus detalhou no Monte das Oliveiras. O mesmo padrão que João vê em Patmos, descrito por 3 testemunhas diferentes, em momentos históricos distintos. Não olhe apenas para os títulos de manchete, olhe para o padrão. Guerras não estão simplesmente acontecendo, elas estão se multiplicando. As fricções entre grandes potências não param de se acender. A tensão geopolítica tem se espalhado como um incêndio em floresta seca. A fome não é mais apenas um drama local, em regiões pobres. É um fenômeno global mensurável. Organizações internacionais apontam que bilhões de pessoas hoje enfrentam insegurança alimentar moderada ou severa. E os terremotos não estão apenas ocorrendo, estão se tornando tragédias humanas em escalas sem precedentes. Porque o número de pessoas vivendo em faixas de alta vulnerabilidade cresceu exponencialmente. Onde antes havia pouca gente em zonas de risco, hoje há megacidades inteiras. O Cristo não está perguntando se essas coisas acontecerão. Ele sabe que sempre aconteceram. Ele está perguntando se o impacto está se acelerando, porque a aceleração é o marcador de diagnóstico. A aceleração significa que você está nos estágios iniciais.
As dores de parto não são perigosas porque já são devastadoras. Elas são perigosas porque parecem ser o fim, sem serem. O crente que se desespera com as primeiras contrações terá força e esperança esgotadas muito antes da verdadeira prova chegar. Jesus não está tentando assustar seus seguidores. Ele está protegendo-os contra o pânico precoce. Ele nomeia os sinais não para horrorizar, mas para situar. Fiquem firmes. Reconheçam o ponto em que vocês estão na sequência. Não gastem sua resistência na fase de aquecimento. As contrações não são a crise. A crise é o que a maioria das pessoas fará quando as contrações começarem. Por isso ele encaixa esse alerta em meio à própria descrição. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Ele diz que o mundo vai tremer e, na mesma respiração, dá a ordem operacional: não se perturbem. Para o crente, reconhecer os sinais não é um convite ao medo. É um mandato de ser totalmente inabalável. Mas Jesus não para no mundo lá fora. Ele muda de câmera. E o que ele mostra a seguir não é o que acontece com as nações. É o que acontece dentro da igreja. E é ainda mais alarmante: perseguição, traição e o amor de muitos se esfriando. 3 rupturas internas em sequência. Primeiro, a perseguição produz ódio do lado de fora. A hostilidade não é regional, é global. Não é contra uma denominação específica, é contra o nome de Cristo. Confessar Jesus em enredadas fins que ele descreve vai carregar um preço social, jurídico e, em muitos casos, físico. Segundo, a traição gera fratura de dentro para dentro. A palavra grega usada significa causar tropeço, virar armadilha para o outro. Quando o custo cultural de seguir Jesus se torna alto demais, o autopreservacionismo se disfarça de progresso teológico. A comunidade edificada no amor mútuo vira instrumento de destruição mútua. Não é apenas um ataque de ateus de fora. É traição de quem compartilhava do mesmo púlpito, mesma mesa, mesmo altar. Terceiro, o amor de muitos se esfria. Não de poucos, não de uma minoria, de muitos. O amor não morre de repente. Ele perde calor lentamente, como alguém exposto muito tempo ao vento gelado. Denominações que subsistiram por séculos se quebram em questão de meses. Púlpitos que um dia pregavam arrependimento agora ecoam uma linguagem psicológica suave, sem cruz. Pecados que a igreja primitiva recusava defender, mesmo sob ameaça de morte, hoje são celebrados dentro de igrejas. Ninguém anuncia um desvio oficial. A igreja simplesmente vai esfriando. O que o mundo moderno chama de desconstrução, Jesus descreveu 2000 anos atrás como hipotermia espiritual. O frio não é um desastre súbito, é um esquecimento lento. Mas ele não deixa isso sem resposta. Em meio a esse cenário, ele solta uma frase que corta como uma lâmina. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não o mais carismático, não o mais eloquente, não o com mais talento, o que permanecer. A palavra aqui é endurecimento, não apenas survival. É aguentar firme quando as instituições que te ensinaram o evangelho começarem a abri-lo e deformá-lo. Não é perfeição, mas persistência. E então ele dá a condição de fechamento da era. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso não é apenas um sinal entre tantos. É um marcador de conclusão. Quando cada povo, cada nação tiver recebido o testemunho, o relógio da consumação começa. Hoje, com tecnologia digital, projetos de tradução bíblica, redes de missionários globais e plataformas que atravessam fronteiras, o mundo está mais perto desse ponto do que em qualquer outro momento da história. Jesus não está descrevendo o mundo ficando totalmente escuro. Ele está mostrando a igreja perdendo voz própria.
O afastamento é silencioso. Bancos vazios, orações truncadas, sermões que soam bonitos, mas não exigem nada. A igreja simplesmente esfria. Mas a decepção que vem logo atrás não é silenciosa. Ela chega com milagres, com confiança, com respostas rápidas para cada pergunta que a igreja adormecida deixou de fazer. Os falsos cristos não invadem uma igreja forte. Eles ocupam uma igreja vazia. As palavras de Jesus são claras. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali está, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Os milagres são reais, os sinais são reais. A mentira não é a ausência de Deus, é a religiosidade que parece com Deus. A aparência é de adoração, o tom é de fé, a oferta é irresistível. O reino sem a cruz, o avivamento sem arrependimento. Um Cristo que perfeita e confortavelmente concorda com a cultura. O critério de filtragem não é que e, nem conhecimento teológico exaustivo, nem anos de seminário. É intimidade com a palavra. O crente que realmente conhece a Escritura, não só os títulos dos livros, não os gráficos de profecia, não o que rola em redes cristãs, será o único capaz de reconhecer a cópia quando ela estiver diante dele, realizando milagres. A figura mais perigosa dos últimos dias não vai chegar com cara de vilão. Vai chegar com cara de solução perfeita para todos os buracos que a igreja criou ao se afastar da verdade. Não se afaste da fonte. A sua Bíblia é o único escudo contra a enganação religiosa sofisticada. A geração que ignora as instruções de Jesus, enquanto se orgulha de saber os sinais, será, ironicamente, a mais vulnerável de todas. Tudo isso, porém, ainda é prólogo. O que Jesus está construindo é um momento específico, visível, localizável, a abominação da desolação. Esse é o único ponto em todo o texto em que ele dá uma ordem direta, sem espaço para interpretação, com um prazo de confirmação de segundos. Ele volta os olhos para Daniel, citando-o quase literalmente, e diz: quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está onde não deve, quem ler, entenderá. Ele interrompe o fluxo, coloca uma pausa dramática e diz: quem entender, entenda. Está marcando isso como o ponto de engate de tudo o que vem depois. A sequência começa com um pacto global. O mundo, exausto com as dores de parto, desesperado por paz, aceita um acordo com um líder que se apresenta como Salvador. Mas é uma paz falsa. A abominação da desolação é o momento em que a máscara cai. 3 anos e meio depois, o homem que guiou o mundo para esse acordo entra no templo de Jerusalém, interrompe os sacrifícios, proíbe a adoração a Deus e exige que ele seja adorado como divindade. Esse ato de blasfêmia é o gatilho, e a resposta de Jesus não é meditar, não é discutir. É uma única palavra: fugir. Não desça do telhado para pegar nada em casa. Não volte do campo para buscar seu manto. Ajam imediatamente, não deem tempo. Lucano complementa quando diz: quando virdes Jerusalém cercada por exércitos, sabei que a sua desolação está próxima. Se você se confunde com a política, não vai se confundir com o exército. Os exércitos são o sinal visível. A abominação é o sinal espiritual. Juntos formam um sistema de dupla confirmação. Você verá os dois, e quando vir, vai precisar correr. Jesus descreve o que vem. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Ele não fala de mais um período de crise. Fala de um nível de pressão que, se durasse o tempo previsto, extinguiria a humanidade. A própria frase que segue explica por que o tempo é encurtado.
E se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva. Isso é revelação de graça. Deus não apenas prevê o caos, Ele o limita. Por isso, a ordem de fuga é tão enfática. O Filho de Deus, que nunca recuou diante do perigo, que enfrentou Pilatos sem medo, que foi à cruz sem resistência, agora diz à sua própria igreja: quando você ver isso, saia, não hesite. Se isso não te paralisar, nada vai. Houve uma geração que ouviu isso literalmente. Antes do cerco romano a Jerusalém, a comunidade cristã recebeu um aviso. Eles tiveram uma escolha: ficar apegados às casas, aos negócios, às redes de relacionamento ou obedecer à palavra de Jesus. Escolheram a obediência, cruzaram o Jordão, buscaram um lugar chamado Pela. Meses depois, o exército romano chegou. O que aconteceu em Jerusalém foi um dos maiores massacres da antiguidade. O templo, que parecia imbatível, foi reduzido a ruínas. As pedras foram quebradas, os ouro dourados derretidos. E os soldados usaram facas para raspar o metal entre as rachaduras. Exatamente o que Jesus havia descrito no Monte das Oliveiras. Nada ficou de pé. A igreja em Pela, do outro lado do rio, observou de longe. Eles não sobreviveram por ser mais inteligentes, mais estratégicos ou mais abastados. Eles sobreviveram porque tomaram a palavra de Jesus mais a sério que a sua própria segurança. Esse é o comando para hoje. Não esperem o momento da crise para decidir se vão obedecer. Decidam agora, antes do aperto. Decidam que vocês vão seguir a palavra de Deus, mesmo quando isso custar dinheiro, status, amizades, conforto, até aparência de normalidade. O pior momento para decidir é no meio do caos, porque no meio do caos, o instinto é se agarrar ao que conhecemos. E nesse momento, ficar é o caminho que leva à perda completa. Depois da grande tribulação, depois do período mais sombrio que a humanidade já verá, o cosmos muda. O céu responde, o sol se escurece, a lua não oferece luz, as estrelas caem do céu e os poderes do alto são sacudidos. 3 testemunhas atravessando 8 séculos, todos descrevendo o mesmo padrão. Isaías, 8 séculos antes de Cristo. Joel, no mesmo período. E João, exilado em Pátimos, escrevendo o Apocalipse. O sol se apaga, a lua parece sangrar. As estrelas caem, o céu se enrola como um rolo. 3 vozes distintas, 8 séculos, uma única cena. Isso não é metáfora, é convergência. Então, pela primeira vez, o céu abre. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não um sussurro. Não um anúncio em grupo de WhatsApp. Todos os povos da terra verão ao mesmo tempo. O retorno real não depende de alguém te dizer que aconteceu. Ele será visível, global, imediato, como um raio cortando o céu de um extremo ao outro. Nenhum tempo de atraso, nenhum espaço para dúvida. Se alguém disser, Cristo voltou, e você não o viu, não é Cristo. Todos os povos chorarão não porque perderam alguma coisa, mas porque finalmente enxergam o que rejeitaram, o que ridicularizaram, o que consideraram mito e lenda, o que desprezaram como religião ultrapassada, surge diante deles em glória total, incontestável, universal. Eles lamentam, não por medo, mas pela percepção súbita de tudo o que desperdiçaram. O Filho do Homem não aparece com um anúncio de imprensa, ele aparece como um evento cósmico. Depois disso, o texto continua. E ele enviará os seus anjos com grande som da trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus até a outra. Isso não é o final de uma tragédia, é o início de uma operação de resgate. Os anjos saem, as trombetas soam, os eleitos são recolhidos de todos os cantos da terra. Cada um que permaneceu, cada um que não se desviou, cada um que obedeceu quando o comando caiu, e cada um que guardou a lâmpada acesa,
chega ao fim dessa história como convidado de um banquete que não é para o mundo, mas para quem esteve do lado de Deus. Jesus não fecha o assunto com um decreto triste, ele fecha com convite. Mas o convite vem logo em seguida, na parábola das 10 virgens. A cena é simples demais e, ao mesmo tempo, assustadoramente real. 10 moças, todas esperando o noivo, todas com lâmpadas, todas sabendo que ele viria. Enquanto esperam, o sono chega, e quando o grito rompe a noite, lá vem o noivo, sai para o encontrar. Todas acordam, todas ajustam as lâmpadas, todas correm para se preparar. Mas 5 delas não têm óleo extra. A luz começa a falhar. Elas pedem às outras: emprestem-nos um pouco de óleo, pois nossas lâmpadas estão quase se apagando. As que têm óleo respondem: não dá. Se emprestarmos, não vai dar para nós, nem para vocês. Vão comprar para vocês. Enquanto elas vão atrás do óleo, o noivo chega. As 5 prontas entram com ele. A porta é fechada. As outras voltam, batem na porta. Mas o noivo diz 5 palavras que devem ecoar para qualquer um que pensa que está pronto, só por saber a doutrina. Não vos conheço. O óleo não é sua capacidade de memorizar datas. Não é sua habilidade de interpretar gráficos proféticos. Não é sua frequência semanal na igreja ou o número de livros que leu. O óleo é o relacionamento diário, silencioso, cômodo com Deus. Oração que não é só pedir. Estudo da palavra que não é só citar versículos como estatística. Obediência que não é só aparecer quando convém. É o hábito construído em anos, não improvisado em última hora. Não é possível pegar emprestado o óleo de alguém. Você não pode copiar a intimidade de outro crente. Você não compra intimidade no meio do caminho. As 5 que estavam prontas não se tornaram sábias naquele momento. Elas se tornaram sábias por anos de escolhas pequenas, invisíveis, que hoje ninguém vê. Existem 2 grandes categorias de ouvintes hoje. Ambas sabem os sinais. Ambas reconhecem o apelo da Bíblia. Ambas acreditam que Jesus voltará. Mas apenas uma dessas categorias entende o peso da palavra. Pronto? A outra achava que bastava acompanhar o noticiário com rótulo de profecia, estudar timelines, comparar eventos mundiais com versículos, se sentir esclarecido. Mas Jesus não está interessado apenas em crentes informados. Ele está selecionando pessoas preparadas. O que faz a diferença não é sua capacidade de identificar o que está acontecendo lá fora. O que faz a diferença é o que você está construindo dentro de você, longe das câmeras, longe das likes, longe dos vídeos de debate. Jesus não deu Mateus 24 para que as pessoas se tragam com tanta ansiedade. Ele deu para que a última geração aprenda a sobreviver a ela mesma. O que as dores de parto ensinam é: não se desespere antecipadamente. O que o colapso dentro da igreja ensina é: não se desvie gradualmente. O que a abominação da desolação ensina é: não hesite no momento certo. E o que o sinal do Filho do Homem ensina é: não se desespere. O fim não é um caos sem fim, é um coroamento. Tudo o que está acontecendo hoje, por mais sombrio que pareça, é parte do cenário de um reinado que vai ser manifestado diante de todo olho. O mundo não está apenas se desmoronando. O mundo está sendo preparado para um rei, que não precisa de palácios feitos de pedras e mármore, mas de corações purificados. Jesus disse para vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora. Ele não omitiu a data, porque tivesse vergonha de não saber. Ele omitiu a data porque o foco não é a contagem. O foco é a conduta. O foco é a disposição. O foco é a luz que você carrega na lâmpada. A geração que ignora as instruções de Jesus, enquanto se orgulha de saber os sinais,
estará em apuros, porque saber o que o rei vai fazer não é o mesmo que saber se o rei vai reconhecer você. O comando de Jesus não é um comando de medo, é um comando de antecipação. Ele nos disse o que vem porque ele já sabe como acaba. Ele não é um profeta tentando adivinhar o futuro. Ele é o autor lendo seu próprio texto. Sobre o mesmo monte, no mesmo horizonte, ele olhou para os que mais o amavam e disse: Vigiai, pois não sabeis a hora em que vem o vosso Senhor. Ele falou tudo, deu os sinais, deu os comandos, deu a opção de ficar quieto ou fugir, deu o cenário de tragédia e a promessa de resgate, deu a parábola das virgens para nos mostrar que o maior risco não é o mundo pegar fogo, é a nossa lâmpada se apagar e nós não percebermos. A pergunta que fica não é: em que ponto do tempo nós estamos? A pergunta que realmente importa é: em que ponto do meu coração eu estou hoje? Você está deixando o engano roubar a sua clareza? Está se cansando das dores de parto antes mesmo da verdadeira batalha começar? E está se acomodando dentro de uma igreja que está ficando mais calorosa com o mundo e mais fria com Deus? Está preparando sua vida ou apenas preparando seu intelecto para analisar o que virá? Jesus não está pedindo que você viva cheio de receios, mas vivo. Ele está pedindo que você não se perca no cenário. O mundo pode tremer, mas o crente não precisa tremer junto. O mundo pode se acelerar em desastres, e o crente pode se acelerar em obediência. O mundo pode se esfriar em valor, e o crente pode se incendiar na presença de Deus. O mundo pode correr atrás de um falso salvador, e o crente pode se apegar ao único que já salvou o coração dele. O que Jesus fez no Monte das Oliveiras não foi só prever. Ele traçou um manual de sobrevivência espiritual. 4 movimentos, 4 lições, um único destino. O mundo chegará ao fim, mas o crente não chega ao fim. Ele chega ao início de algo muito maior. O problema não é o fim dos tempos. O problema é chegar ao fim sem ter sido verdadeiramente preparado. Se esse momento acendeu alguma coisa em você, não deixe isso se apagar. Não confunda fazer mais um comentário em vídeo, com ser transformado. O mundo pode acompanhar o que você pensa, mas Deus está observando o que você está guardando no coração. O mundo pode ver você reagir aos sinais, mas Deus está medindo se você está obedecendo às ordens. O mundo vê o que você posta. Deus vê o que você planta em silêncio na sua Bíblia, na sua oração, na sua obediência. Não seja a geração que se orgulha de conhecer as profecias, mas se perde na prática. Seja a geração que, quando o comando de Jesus vier, não vai discutir se está certo. Vai obedecer porque já tomou essa decisão no silêncio, no tempo de paz, no momento calmo. O mundo pode se surpreender quando o rei voltar. O crente não precisa se surpreender. O crente precisa estar preparado. Olho na lâmpada, pé firme no chão, coração voltado para o céu. Porque o fim dos tempos não é o fim de tudo. É o começo do que o próprio Jesus já escreveu no fim do seu livro. O novo céu e a nova terra, onde a presença de Deus não será mais um anúncio, mas uma realidade presente, contínua, eterna.